Os verdadeiros conquistadores sabem que o silêncio é a lâmina que corta a obsessão na alma de uma mulher, mas a maioria dos homens segue as palavras como mendigos perseguem o ouro, pensando que a eloquência pode desvendar o seu desejo. Pense nisto, irmão. Em vez de preencher o vazio com respostas espirituosas, mantenha a postura enquanto olha nos olhos dela, e o ar fica pesado com um fogo não dito. O corpo dela desperta, a mente dela acelera, e tu tornas-te o mistério pelo qual ela não consegue deixar de se apaixonar naqueles 8 segundos. Isso é batalha, não fraqueza. Ela é forçada a enfrentar a atração que sente por ti, por causa do peso da tua presença no silêncio que tu exerces. O padrão é óbvio. O homem que domina o silêncio não apenas atrai, mas comanda. Eu já convivi com almas quebradas e monarcas da indústria. Ele está ciente de que a atração é criada nas sombras, onde a imaginação dela corre solta, em vez de na plataforma das palavras. Considere isto. Quantas vezes você já viu os olhos dela ficarem vidrados depois de sufocar a magia de um momento com uma enxurrada de palavras? O seu silêncio se transforma em trovão em um mundo que clama por atenção. Isso vai contra tudo que a sociedade nos ensina a fazer: ser barulhento, ostentoso e implacável. No entanto, o meu filósofo interior aconselha-nos, em consonância com Epicteto, a controlar o que podemos, como a nossa respiração, os nossos olhos e a nossa língua, e deixar o resto acontecer naturalmente. Em vez da correria frenética dos inseguros, este é o caminho para o poder genuíno. Cada pausa parece um fracasso nesta era barulhenta em que vivemos. Mas, como Nietzsche murmurou, olhamos para trás, para o nosso verdadeiro eu e o dela, nas profundezas da quietude. Hoje, eu removo as ilusões. Chega de agir como um bobo da corte. Vamos explorar os 3 silêncios que despertam o desejo mais profundamente do que qualquer frase pré-escrita poderia fazer. São ataques calculados, não retiradas assustadoras. Aproveitam a preferência do cérebro pelo mistério em vez da explicação, e têm as suas raízes na psicologia da mente e no estoicismo do espírito. A forma como seus arquétipos projetam força na sua forma silenciosa é o que Jung chamaria de dança do inconsciente. Prepare-se para desaprender as mentiras, que têm de impressionar, entreter e cobrir todos os ângulos possíveis. Não, tal como a gravidade, tem de se tornar a própria lacuna, puxando-a para si. Lei 1. O silêncio após a vulnerabilidade. O silêncio exige respeito, onde as palavras implorariam. Veja esta dinâmica. Você mostra uma cicatriz do seu passado, uma perda, um fracasso, ou algo imperfeito que tira a sua armadura. Em pânico, a maioria dos homens corre para defender, desviar, suavizar o golpe, recuperar o controlo. Eles transformam ouro em pó, enterrando-o com mais palavras por medo da exposição. No entanto, por que isso apaga o fogo? Os circuitos emocionais dela são acionados psicologicamente pela vulnerabilidade. A ínsula processa a verdade visceral que você compartilhou como uma forja. Essa emoção, que a enche de empatia, curiosidade e, na situação certa, excitação, leva de 7 a 12 segundos para atingir o pico. Você dilui a intensidade antes que ela atinja o auge, interrompendo-a com palavras, o que a traz de volta ao córtex pré-frontal analítico. É como apagar um fogo antes que ele comece. Em termos de filosofia, isso é semelhante à afirmação de Marco Aurélio:
Pare de perder tempo debatendo o que um homem decente deve ser. Torne-se um. Depois de expor a sua alma, o seu silêncio proclama: eu sou assim, sem pedir desculpas. É o jogo do ego dela, então não há necessidade de aprovação. Compare o guerreiro estoico que deixa a descoberta pairar, pesada e incontestável, com o homem desesperado que tagarela em desespero. Polaridade em ação. O seu vazio a atrai, enquanto a enxurrada de palavras dele a repele. Imagine esta cena de um filme. Num restaurante mal iluminado, do outro lado da mesa está um homem como Roberto, um magnata financeiro na casa dos 40. O tema do seu divórcio surge. Ele continua: passei 2 décadas a moldar-me ao ideal dela, apenas para acordar como um estranho na minha própria pele, com uma voz calma, mas sincera. Depois, nada. Sem apreensão, sem mudança repentina de assunto. Ele olha nos olhos dela, equilibra a respiração e deixa o silêncio pairar. Os pensamentos dela correm enquanto ela se mexe na cadeira. Ele está quebrado? Ou é indestrutível? A maioria dos homens minimizaria isso e faria uma piada. Ela disse em seu monólogo interior. No entanto, ele assume: isso é incomum, Deus. Sinto-me compelida a me inclinar e cuidar de qualquer ferida que ele tenha revelado. A lição é clara. Conte mentalmente até 12 da próxima vez que você soltar essa bomba da verdade. Mantenha os olhos nela sem vacilar. Permita que a emoção penetre no cérebro dela. Você vai querer preenchê-lo, mas resista. Isso é dominância, não passividade. A falta de homens que conseguem ficar nus em silêncio é o que lhe dá uma descarga de dopamina, não a sua história. Pense em quantas vezes você defendeu o seu sofrimento apenas para vê-la recuar. Abandone esse hábito como se fosse um apoio instável na barra. Aceite o vazio e veja como ela o preenche com desejo. Eu testemunhei isso em inúmeras sessões. Depois de alguns dias, homens que são proficientes nisso relatam que as mulheres enviam mensagens de texto dizendo: não consigo parar de pensar no que você disse. Não, meu irmão. Foi a forma como você permitiu que isso reverberasse, não o que você disse. Aplicar a resistência que o estoicismo nos ensina a esta situação aumentará o fascínio dela. Lei 2. O silêncio no contacto visual prolongado. O olhar silencioso e inabalável que cria laços. O comportamento é o seguinte: os olhos se fixam 5, 6, 7 segundos profundos. Não um olhar rápido, mas um olhar proposital. A maioria dos homens cede à pressão, desviando o olhar, brincando ou tagarelando para amenizar a situação. O silêncio é o seu maior aliado, mas eles tratam-no como inimigo. Em termos de neurologia, isso é inestimável. A amígdala, o centro primordial da excitação e do medo, ativa-se após 3 segundos. Ela escolhe a emoção em um ambiente carregado e seguro, bombeando dopamina para o corpo dela. Essa é a euforia da tensão não resolvida, a adrenalina da expectativa. As palavras quebram isso, acalmando o que deveria ferver. Se você permanecer em silêncio, a polaridade aumentará. Ela não conseguirá parar de se perguntar: o que ele está a pensar? Ele está a ver-me? Enquanto você continua a ser a rocha, inspire-se no abismo filosófico de Nietzsche. Ela olha para si quando seu olhar se fixa nos olhos dela por um longo tempo. O fraco pisca primeiro, neste impasse estoico, que é um teste de vontades. O homem que se mantém firme, respirando calmamente e incorporando presença, em vez de desempenho, contrasta com o rapaz inquieto que se quebra com um sorriso. Isto é intenso, não é? Indicando insegurança. Imagine isto.
Ele levou Helena, uma executiva astuta na casa dos 30, para um passeio ao entardecer. Ela menciona um detalhe da conversa anterior. Ele se vira, congela e fixa o olhar. Há silêncio. 5, 6, 6. O coração dela bate forte. Por que ele não fala? É elétrico, quase excessivo. A maioria dos homens preencheria este silêncio com conversa fiada, dizia a conversa interna. Mas ele está simplesmente lá. Sinto-me notada, vulnerável e viva por causa disso. A sua respiração acelera e o seu rosto cora nesse 8º segundo. A voz dele muda, tornando-se mais profunda e ressonante quando ele finalmente fala. A lição é calibrá-lo adequadamente. Se a intimidade estiver a se desenvolver, vá por 8 segundos. Se não, pare no 5. Observe as expressões faciais dela. Uma testa franzida indica recuo. Uma testa suavizada indica que a tensão está a ser construída de forma construtiva. A sua postura deve ser confortável, a sua respiração estável e o seu maxilar relaxado. Este silêncio é um convite, e não uma tática de evasão. Quando foi a última vez que conseguiu olhar alguém nos olhos sem perder a calma? Desenvolva essa força interior, irmão, praticando em frente ao espelho. É aqui que o lado sombrio de Jung aparece. Integra a tua força ao não fugir da intensidade, e ela sente isso. Homens que adotaram isso relatam que as mulheres se aproximam deles, atraídas pela sua energia como mariposas. Ela usa o silêncio como uma tela em branco para suas fantasias, não como um sinal de ausência. Lei 3. O silêncio após o beijo, onde a química continua a fermentar sem parar no rescaldo. Observe a devastação. Isso foi incrível. Ou, pior ainda, um comentário autodepreciativo é o que 95% dos homens dizem assim que os lábios se separam. Eles preenchem o vazio para esconder a vulnerabilidade porque estão desesperados por segurança, mas, ao fazer isso, apagam a faísca. Isso é traição química. O hormônio do vínculo, a oxitocina, é liberado durante o beijo e atinge o pico 30 a 90 segundos após o contato. Ele solidifica o momento em uma memória emocional, se você permanecer perto, permanecer em silêncio e compartilhar a sua respiração. A transcendência é reduzida a trivialidades pelas palavras, que a trazem de volta à cognição. Epicteto exorta estoicamente: não explique a sua filosofia. Seja um exemplo dela. Não precisa de apoio vocal após o beijo. O seu silêncio mostra que confia na relação. Polaridade gritante. O mestre demora, permitindo que as hormonas tecem a sua teia, enquanto o homem carente pede aprovação. Gostou? A cena mostra a Gabriela, uma mulher forte na casa dos 40, após a separação deles. O pretendente dá um beijo primeiro, seguido por um efusivo "Uau, fazia séculos que não sentia isso. Ele é inseguro e precisa da minha aprovação", pensou ela. A magia se foi. Segundo, por 1 minuto inteiro, beija, recua alguns centímetros, mantém contato visual e respira no tempo certo. O tempo parou. Foi o seu monólogo. Só nós. Por que é que o meu corpo tremeu? Ele sabia sem precisar de palavras. Depois de alguns dias, ela fica obcecada. A posição é importante, por isso mantenha-se perto. Coloque a mão nas costas dela e use um toque suave. Respire fundo, sem ficar rígido. Prolongue se ela estiver aberta. Lábios entreabertos, pupilas dilatadas. Diminua se ela estiver rígida. A comunicação suficiente é transmitida por este silêncio.
Não preciso das tuas palavras para afirmar isto. Pensa, quantos beijos já disseste em voz alta e esqueceste? Sentes-te culpado? Assume a responsabilidade e muda. A congruência, corpo à vontade, energia à vontade, é necessária para o domínio. Pratica sozinho, visualizando e assumindo a compostura estoica. As mulheres admitem: tornas-te um fantasma nas suas mentes por causa do teu silêncio. Lei 4. O silêncio do mistério. Reter toda a revelação para despertar o interesse dela. Pense nesta extensão além das 3 básicas. Alude a profundezas, a uma paixão, a uma história parcialmente revelada, e então para de falar. A imaginação dela fica faminta quando os homens revelam tudo. No entanto, a dopamina prospera na caça, e o valor é gerado pela escassez. Em termos de psicologia, é um reforço intermitente. Provoque, depois afaste-se, e a mente dela ficará fixada. Sócrates era um filósofo que compreendia que a verdadeira sabedoria é saber o que não dizer. O misterioso, cujas pausas permitem a projeção, contrasta com o que partilha demais, que aborrece com o excesso. Exemplo. Você menciona uma aventura difícil no meio de uma conversa e depois muda de assunto. Ela pergunta. Você sorri silenciosamente. O que está escondido? Ela se pergunta. Eu preciso saber. Lição. Não revele muito de uma vez. Segure-se, e ela virá atrás de você. Lei 5. Manter a calma diante da raiva. Permanecer firme. A maioria responde discutindo e apaziguando-a quando ela testa com tempestade ou quietude. E tu? Absorve e reage com moderação. Essa âncora estoica aumenta a tua força e acalma-a. Isso promove segurança, diminuindo neurologicamente a atividade da amígdala dela. Como Aurelius disse uma vez, escolhe não ser prejudicado, e não te sentirás prejudicado. Polaridade. Homens silenciosos promovem confiança, enquanto homens reativos aminam. Cena. Ela desabafa à medida que a discussão cresce. Tu ouves, acenas com a cabeça e fazes uma longa pausa. A mudança dela, da raiva à introspecção. Conclusão. Neste caso, o silêncio é comando e não submissão. Centra-te, respira e só reage quando estiveres à vontade. Lei 6. A presença silenciosa. Existir sem ter de agir. Não há agenda em espaços partilhados. Basta estar presente. És o epítome da amizade tranquila. Os homens são cheios de conversa. Integração de Jung. O entendimento tácito leva à união. Sem aplicar pressão, o silêncio partilhado aumenta quimicamente a oxitocina. Filosofia Zen. C. Não faças. Exemplo. Sentas-te com ela enquanto ela lê, e tu pensas. Não há necessidade de palavras. Ele está contente comigo, tal como sou, pensou ela. Lição. Desenvolva a tranquilidade interior e permita que a quietude revele os seus verdadeiros sentimentos. Lei 7. Manter o silêncio antes do compromisso. Permitir que as decisões levem o seu tempo. Está a tentar obter rótulos? Pare. Após uma conversa profunda, dê espaço. Os homens querem conclusões. Você deixa-os amadurecer. Psicologicamente, a atração é alimentada pela autonomia. Nietzsche disse: aquele que não consegue obedecer a si mesmo será comandado. Em contraste, o paciente magnetiza, enquanto o insistente corrói. Exemplo. O silêncio se instala após uma sugestão de intimidade. Então,
ela toma a iniciativa. Percepção. Tenha fé no processo. Ela voltará por causa da sua segurança serena. Um fato importante que une essas regras é que o silêncio não é vazio. Ao contrário, é a base do verdadeiro poder. A sua contenção grita domínio sobre um clamor de desespero. A dopamina, a oxitocina e o processamento emocional são os gatilhos identificados pela psicologia, mas o estoicismo oferece a estrutura. Aguente o desconforto, obtenha o benefício. Compare o sentinela silencioso. Você, imperturbável, deixando-a entrar no seu mundo. Com a multidão de pessoas que estão vomitando e exalando carência, como sangue na água. Durante esses intervalos, a ânima de Jung dança. As projeções dela retratam-no como um herói, em vez de um palhaço. A dura contradição é que ela vai querer a sua voz ainda mais quanto mais você valorizar o silêncio. A sua facilidade no silêncio é um sinal de abundância, em vez de escassez, num mercado lotado. Mas cuidado com a armadilha. Energia que não está em harmonia. O impacto é revertido quando um corpo rígido e o silêncio são vistos como medo. Alinhe-se. Olhos abertos, respiração calma e postura relaxada. Deve ressoar da sua forma. Eu sou o dono deste espaço. Agora pare, irmão. Pense. Que silêncio você ignorou? A pós-vulnerabilidade? A intensidade do contato visual? O longo silêncio do beijo? Em seus pensamentos, numere 1, 2, 3, ou talvez todos eles. Agora compreendes que, nesses momentos cruciais, o silêncio intensifica o desejo 10 vezes mais, enquanto as palavras o matam. Não é tanto magia, mas domínio. Permitir que a mente dela pense demais. Ela não se lembrará das tuas falas, mas se lembrará do arrepio que o teu silêncio causou. Numa época em que todos estão preocupados com o ruído, este é o auge da presença masculina, não da timidez. Reconhece o teu arrependimento se preencheste essas lacunas. Procure por um domínio mais profundo. A decifração de 30 situações. O atlas da sua mente oculta. É a linguagem que nunca aprendeu. Diga-me, guerreiro, deixa a maré atraí-la ou é você quem inunda o rio? Expresse a sua verdade ou, melhor ainda, permaneça em silêncio.